Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo. Estou aqui para falar sobre o mapa cabalístico, sobre o Moreno Declan Rosa, ao qual eu já conheço há muitos anos, estudo com ele a Torá, a Instrução do Eterno com ele também. Eu e um bom grupo de pessoas, né? É uma pessoa séria, pessoa simples, voltada para o estudo eterno, né? Dia e noite, ou noite e dia, ok? E a Torá é a instrução do Eterno, a instrução do Eterno dado há muito, muito tempo, e que os seres humanos, assim como nós aqui, precisamos disso para que nós tenhamos uma vida gratificante com sentido. E o mapa cabalístico consiste nisso, em descobrir a configuração de sua alma, né, desde sua saída, sua origem, até a chegada aqui nesse mundo físico, aonde que a gente vai descobrir a árvore da vida também, as suas emanações, seus sentidos, a gente vai descobrir o porquê, nós vamos ter um norte, você vai ter um norte de sua vida. Então, um estudo científico altamente seguro, tá? E eu tive muita felicidade, muita gratificação em fazer esse mapa cabalístico, onde que você consegue consertar vários aspectos da sua vida e assim também consertar com outras pessoas, né? Então, eu indico esse mapa cabalístico. A gente voltar a repetir essa aula. Então, então ele vai desviar toda a família, né? Então, se por questões, né, com o seu bisneto, aquele menino raro que desde pequeno, de certa idade, deseja fazer esse techuvá e voltar a consertar a sua família, cujos membros, às vezes, se recusam, às vezes, né, se recusam, se reusam, aí às vezes o seguem. Porém, de qualquer maneira, no final, né, consertar, voltar esse menino, devolver o trem às vias normais, né, botar o trem nos trilhos e reparar, assim, o desviamento cometido até 50 ou 100 anos, né? Então, de repente, agora, olha, estamos todos voltando para a Torá, quer dizer, a expectativa dos nossos ancestrais que nos trouxeram para esse mundo são máximas, não é? Porque eles pensam agora, por isso que tem um problema aí também dessa questão de não ter filho, porque agora seu avô, sua avó, que podem reencarnar através de você, e depois dos seus filhos, depois do seu neto, se você segue a Torá, você tem que abrir essa porta. E se você já está numa idade que não pode ter filho ou não ter filho, você vai... Apesar que hoje tem quem quer ser mãe mesmo, até que usa a barriga de outra pessoa, chamada mãe de aluguel, né? Mas aí já seria também uma questão de acerto divino, né? Todas as nossas matriarcas eram estéreis, não é? E o Eterno fez com que elas tivessem filho. Isso também deve se entender como um milagre ali, supremo. Era justamente para que viesse essas almas e começasse a fazer techuvá e o conserto, conforme está dizendo aqui. Então, a responsabilidade não é só você estudar, é você atrair almas e trazer almas para esse mundo. Tanto é que o Zohar chega a citar que às vezes não precisa nem gerar filhos, você atrai, durante a sexualidade, almas para esse mundo. O sêmen do homem tem esse poder de abrir portais para almas boas e ruins.
Agora vai falar aqui sobre a homossexualidade tem a ver com a reencarnação passada? É uma pergunta aqui. Olha, é indispensável saber que as pessoas que terminaram sua vida com uma caída regressaram ao mundo e partiram desde o mesmo ponto. O nível em que ficaram e desde ali deverão empreender o caminho para alcançar sua perfeição. Por exemplo, se relata na Guemará sobre um grande sumo sacerdote chamado Rabi Yohanan, a quem, depois de haver servido muitíssimos anos no templo, ele renegou e se converteu em um saduque, quer dizer, é um saduceu, que é um herege. E assim faleceu quando regressou pela segunda vez. Saduceu era uma das seitas, se eu não me engano, era até uma dessas seitas ligadas ao cristianismo. Então ele virou um idólatra, né? Depois de estar muitos anos seguindo ali a Torá, trabalhando no templo, ele vira um saduceu, e aí quer dizer, depois de velho, né, ele foi para esse caminho. Os saduceus eram membros de uma seita judaica favorável ao helenismo e, posteriormente, à cultura romana, e cujos adeptos pertencem, em sua maioria, às famílias sacerdotais. É a classe rica, rejeitava as tradições dos antigos, a predestinação e só reconhecia como regra a lei escrita. Só mesmo eram, né, o pessoal aí racionalista. Pois bem, aqui diz que ele virou um herege e assim faleceu. Quando regressou pela segunda vez, foi um grande herege, tal como foi no final de sua vida anterior. Porém, por algo que lhe ocorreu, reconheceu a Deus e fez techuvá. E enquanto orava de todo o coração pelos pecados que havia cometido, faleceu. Esse foi o famoso Rabi Eleazar ben Dordia. E, neste caso, vemos como a pessoa regressou partindo do ponto em que terminou. Assim, há pessoas que vêm ao mundo com a qualidade muito raras. Por exemplo, um creptomano, uma pessoa que desde pequeno tem a mania de tomar as coisas sem permissão, ou seja, tem a doença de roubar, né? É um criptomaníaco, né? É o que é considerado roubo. Na verdade, esse é mais forte do que ele. Porém, o mais provável é que indique que é uma reencarnação de um grande ladrão e que veio ao mundo com a mesma falha que sofreu em sua vida passada. E desta vez ele terá que combater e lutar contra essa enfermidade, igualmente, né, o piromano, quer dizer, aquele que nasce com a inclinação de queimar as coisas. Existe, né, pessoas que gostam, incendiários. Ele terá que reparar o feito de incendiar as coisas, a propriedade das outras pessoas. Esse também é um motivo por que algumas pessoas nascem com a inclinação ao suicídio. É possível que assim haja terminado sua vida anterior, né, se suicidando, já que as qualidades e as ideias não estão em seu corpo, senão na sua alma. Ao regressar, a alma, de novo, terá os mesmos defeitos e deverá repará-lo. E nesta viagem, ou nessa reencarnação, quanto maior havia sido o pecado, maior será a dificuldade na seguinte viagem. Portanto, as pessoas que cometeram erro grave, né, ou pecado de ter relacionado com o mesmo sexo, elas devem voltar ao mundo para enfrentar a mesma tentação. A consequência deve nascer com essa tendência para, desta vez, combater e superá-la. Lamentavelmente, os psicólogos modernos não entendem e se regem pela regra que diz: se assim nasceste, então se outorga que assim você deve ser, né, para sempre. Sem pensar que a possibilidade de que assim
nasceu porque isso falou e agora tem que ser combatido. Ou seja, ele está falando que se a pessoa nasce assim, ela tem que combater esse lado negativo dela, né? Mas que te trazendo ali outras situações de alguém que roubou, etc., quer dizer, essa pessoa já era assim em outra vida e ela traz esses traços para essa vida. E estou seguro do que o mesmo maestro, Hashem, que deu essa tarefa de otorgar também as ferramentas para que ele modifique. Outros rabinos, a gente sabe que têm ideias diferentes em relação a isso. Se uma alma reencarnou em várias pessoas, qual de todas se levantará na ressurreição dos mortos? Mais uma pergunta para que se tenha uma resposta. Essa pergunta faz muita gente, especialmente quando eles perdem a um ser querido, pois querem saber se algum dia eles verão de novo aquela pessoa. Para contestar esse interrogante, primeiro devemos, né, explicar como Deus planejou as 3 etapas da vida. Quando, por quê, e só depois poderemos contestar ou imaginar quem se levantará no final. Deus criou o mundo com 3 etapas. A primeira é a vida atual, a que estamos vivendo hoje, lutando e trabalhando para merecermos um pagamento, ou seja, termos méritos, né? A segunda etapa é a época messiânica, que é a continuação, onde ampliaremos a terceira etapa, que é chamada de Olam Rabá, que ocorrerá no 7º milênio. O mundo foi criado em 6 dias e no 7º dia foi chamado Shabat, o dia do descanso espiritual. O rei Davi disse no Terrilim: 1000 anos para nós são como um dia para Deus. Explica o Rambam. E este versículo ensinou o rei Davi, que é o programa, né, do mundo que está ali feito em 6 dias da criação. Portanto, um dia que vale a 1 milênio. E já que houve 6 dias de criação, haverá 6 milênios de duração do mundo material. E o 7º milênio será o Shabat. Da mesma maneira que o Shabat não se trabalha, só que agora, sim, no 7º milênio, não se terá que trabalhar e lutar para servir ao Eterno, já que não haverá mais Yetzirah, e voltaremos a viver como antes da criação, como partículas de almas, gozando da presença divina. Porém, dessa vez, né, o gozo será ganhado e não será como tzedakah, já que sofremos e servimos e amamos ao Criador debaixo de qualquer circunstância. Este também está insinuado no primeiro versículo da Torá, onde que diz que no princípio Deus criou os céus e a terra, e é praticamente um resumo de toda a criação. Declaram nossos sábios que neste versículo aparece 3 vezes a letra Aleph, que em hebreu significa 1000, portanto indicam que o céu e a terra foram criados somente por 6.000 anos. Então, a gente já viu várias vezes essa aula aqui, só estamos lendo, né? Está aqui os 7 Alephs azul e grande na palavra Bereshit, Bara Elohim, Yetahá Shamayim Ve'Haaretz. Uma insinuação do anterior, as muitas que existem, diz que nossos sabem que o mundo foi criado com a letra Re, cujo valor numérico é 5. E as ferramentas divinas para criar o mundo foram todas as letras, como está escrito no Sefer Yetzirah, que foi escrito por Abraham Avinu. Se fazermos a tábua do valor numérico de cada letra, segundo a sua gematria completa, onde as letras finais vêm depois das letras Tav e culminam com a letra Aleph Rabati, o grande Aleph, que soma 1000, incrivelmente, quando somamos o valor total, dá 5.995. Mas a letra Re, da criação,
do exato, né, vai dar exatamente, essa letra R da criação, vai dar exatamente 6.000 anos. E essa é uma insinuação que o mundo existirá somente por 6.000 anos. Olho por olho, hoje por hoje, né, estamos vivendo no sexto milênio. É que o livro foi escrito no ano de 5.770, né? A gente está em 5.785, já se passaram 15 anos, então estamos no equivalente aqui a 230 anos, hoje a gente tem 215 anos, né? Passaram 15 anos, que deu início ao milênio sabático. E aí a gente tem aqui todas as letras, tá vendo? Aleph 1, Beit 2, aqui do lado direito, Gimel 3, e vai até a última letra. Aqui do lado esquerdo nós temos as dezenas, né, que começaram aqui nos 50, chegando até as centenas das letras. Usamos também as letras finais e botamos o Aleph Rabati. Esse Aleph Rabati vale 1.000, vai dar exatamente 5.995. Essa aula também tem bem explicadinha no nosso canal. E aí a gente tem uns 6.000 anos que o mundo vai existir. Isso significa que só tem 215 anos para o concerto geral das almas. Entre a primeira etapa e a terceira, quer dizer, os 230 anos, que agora 215, que restam para terminar a conta, em algum momento ocorrerá a segunda etapa, que o Yemot HaMashiach, quer dizer, a era messiânica, que trará a ressurreição dos mortos, a construção do terceiro templo e uma situação de bem muito grande, rodeada de paz e tranquilidade. Pois bem, algumas coisas aqui eu não concordo, né? Porque eu tenho certeza que não tem isso na Torá, de terceiro templo. Se você achar lá que vai ser construído o terceiro templo, me mostra que eu mudo de ideia. Pode começar agora, eu vou te dar uns 10 anos aí para você achar. Certamente, muitas das ideias da ressurreição dos mortos parece ciência, ficção, já que custa a imaginar que um morto enterrado e putrefacto se levante de novo. Obviamente, a resposta se entende que por uma pergunta: acaso ao Todo-Poderoso, que fez todos os milagres até hoje, e que de dia a dia converte uma gota de sêmen, um perfeito e incrível ser humano, não poderá fazer um milagre mais? Também se poderia dizer que quer, né, que o que quer ver a ressurreição. Pode fazê-lo constantemente no mundo vegetal, onde uma fruta que terminamos de comer morreu, tomamos sua semente, cavamos uma tumba e enterramos. E depois se passa por um processo de putrefação, bota um ser novo da terra e é idêntica à árvore, fruta do qual obtivemos a semente e enterramos. Porém, claro, isso não é um milagre, ou melhor dito, não se consideramos um milagre, porque nós o vemos todos os dias. E é se convertido na natureza, algo normal para nós. E isso provoca que duvidemos de toda a natureza, né? Que é um milagre proveniente de Deus. Então, isso, como a gente vê todo dia, a gente não acha que algo assim é um milagre. Por isso, em hebreu, a natureza equivale a 86, que é igual à palavra Elohim, Deus, para ensinarmos que toda a natureza é um milagre divino. E é o mesmo que fazem hoje com a vegetação, se fará, não é? Amanhã com os seres humanos, ou seja, aquelas sementes que foram plantadas irão ressurgir. A pergunta que cabe agora fazer é: para que fazer falta essa segunda etapa? Né? Do que faz falta? Por que não passar diretamente ao mundo espiritual, como base no que explicamos na introdução? Que todo o trabalho é para voltar com as almas a gozar do eterno. Porque deve haver uma etapa intermediária que abarque, né, ou que tenha a ressurreição
dos mortos? A resposta é porque Deus é justo. Ele quer pagar a todos o que merece. Ainda que a verdade é o que mais importante é a alma. E para ela se criou o mundo inteiro. Nós podemos negar que houve um tipo de sociedade entre o corpo e a alma para conseguir a meta. Isso significa que o corpo foi um meio para que a alma logre a sua perfeição. Portanto, seria injusto que só a alma goze e receba esse pagamento. E o corpo, que tanto sofreu e se esforçou, termine na tumba como alimento para os vermes. Por isso, Deus criou o conceito da ressurreição dos mortos antes que chegue a época do grande pagamento e as almas no Olam Rabá, que é a terceira etapa. Essa segunda etapa dará a Deus o corpo uma vida placenteira, mundana, física, como gosta o homem, claro, dentro dos parâmetros permitidos por ele. Declara Maimônides que essa segunda etapa, o mundo não mudará, né? O sol seguirá saindo e as plantas florescendo, porém haverá paz, tranquilidade, abundância, alegria, muito prazer físico, obviamente acompanhado todos de um bem espiritual. Agora podemos passar à pergunta principal: quais corpos se levantarão? Digamos que Moshe reencarnou em Eliarro, e este, por sua vez, em Tzahak, e a perfeição se completou com Yosef. Quem de todos ressuscitarão e receberá esse pagamento físico? O Dom Itzhak Abravanel opina, né, esse aqui é o Itzhak Abravanel, que é chamado do vô descendente lá do Silvio Santos, né, que viveu lá em Portugal, né, que era tesoureiro do rei, viveu de 1487 a 1508. E quem sabe se agora o Silvio Santos não foi a reencarnação dele. Mas vamos embora aqui. Então, eu opino que só o primeiro corpo se levantará, já que foi o início de todos os que vieram depois, e fizeram para reparar a esse último. Portanto, esse será o corpo que se levantará e irá receber o pagamento terreno. Porém, o livro Arve Nahal para Chachelar Lerá opina que o último corpo será o que se levanta, pois uma vereda anterior. Já explicamos que a reencarnação se considera filho de outra vida. Quer dizer, se Moshe reencarnou em Eliarro, então, espiritualmente, Eliarro é filho de Moshe, já que representa a sua continuação. Então, da mesma forma que um filho herda os bens do seu pai, um corpo herdará, não é, as questões ali, os caracteres do seu antecedente, né? As tarefas e os caracteres, o caráter do seu antecedente. Então, ou do seu antecessor. De tal forma que o último que culminou na reparação foi ele que se ficou, né, com a herança de todos, ou seja, o último que se levantar, ou seja, a alma veio pulando, 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 e o último corpo que ela teve, segundo esse relato, é o que vai ressuscitar. Os outros serão descartados. A gente viu uma história dessa semelhante lá no Roda das Almas, né, que tinha uma pessoa que veio cego, não sabe, mas ele sabia que ele mesmo ele não ia voltar e que ele estava com a alma do fulano de tal, veja a alma, e que voltaria para o corpo, mas aí nesse caso anterior, né, que quem ressuscitaria seria o outro justo. Veja, enquanto no livro Corban Shabbat, no nome de Aderet Shelomon, disse que todos os corpos involucrados na reparação se levantarão. E compara isso às várias velas. Tomamos um fogo e prendemos a outra, ou acendemos outra vela, e a segunda se ilumina, a primeira não se apaga.
Quer dizer, a vela que eu usei para acender outra vela não perdeu chama, ela apenas passou chama para outra e não se apaga. E assim terminam várias velas acendidas. Isto se baseia no versículo que diz: a vela de Deus é como a alma da pessoa que ilumina todos os espaços internos do corpo. Michelei, 2027. Portanto, todos os corpos involucrados na reparação se iluminam, ou seja, né? Aqui tem a tumba em Padova, na Itália, onde ele está enterrado. Isso ele foi para a Itália, né? Ele acaba sendo o tesoureiro do vice-rei lá em Portugal, mas ele acaba sendo enterrado aqui na Itália. Então, continuamos aqui. Agora se agrega sobre esse conceito o livro Levi Shameia Parashah Miketz, em nome de Beit Yosef, que testemunhou que esta informação ele obteve direto de um anjo Magide. Né? Um anjo Magide pode ser uma alma de um tzadik, que todos os corpos que são involucrados se levantarão e serão como uma equipe uma equipe de companheiros. Só que o mais perfeito será líder e maestro de todos eles, ou seja, eu ressuscito com todas as minhas reencarnações, estão todos lá como pessoas diferentes, a mesma pessoa com corpos diferentes, algumas vezes parecidos, mas o mais sábio, o que mais estudou a Torá, deles é que vai ser o líder, é o que está dizendo aqui, desse grupo, dessa equipe. No Zohar diz que o nome de Rabi Yossi, que só o corpo mais perfeito se levantará. Quer dizer, o corpo que mais lutou, perfeccionou e alcançou maior porcentagem de reparação, de alma. E o corpo que merecerá ter o prazer de Erot Hamashia, ou Yemot Hamashia. Há um ponto em que todos estão de acordo. Certos corpos não se levantarão, ainda que sua alma se levante em outro corpo. Por exemplo, as pessoas que foram ateias, rebeldes, hereges, esse corpo seguro ou seguramente não se levantará. Igual a que não se levantarão os que aparecem na lista da Mishnah de Sanhedrin, capítulo 11. E entre eles, os que não creem na ressurreição dos mortos. Quer dizer também, segundo a opinião de todos, os corpos se levantarão, um corpo destes não terá esse prazer. E sua alma, que reencarnou em outro corpo, que se reparou, será quem se levantará no lugar dele. Enquanto a intenção da pergunta que se fez nesta sessão tem um significado entre os Rahamins e das pessoas comuns como nós. Contudo, os Rahamins fizeram esta pergunta e tentaram analisar como temos feito ou havíamos feito aqui. Que o corpo receberá o pagamento, porém, quando hoje nos perguntamos que corpo se levantará, nos referimos a outra coisa. Por exemplo, vou ver os meus avós, ou não. Pedi ao meu irmão na ressurreição, se levantará ele ou outro. Né? Aqui a pergunta é se quando eu atravessar, fizer a passagem, vou ver o meu avô ou não, ele vai estar lá ou não. Perdi o meu irmão, né? Ele lá na ressurreição se levantará ou um outro se levantará? Ou seja, um outro corpo que essa alma teve dentro. Quer dizer, nossas perguntas têm um motivo mais sentimental, pois o que desejamos é voltar a abraçar ao ser querido que perdemos. E por isso nos perguntamos quem vai se levantar. Lá a resposta é essa. A pergunta é muito distinta. E temos apresentado até agora. Ela é a seguinte, né? Nesta etapa de nossa vida, reconhecemos as pessoas
só por sua aparência física, já que não temos mais as ferramentas para conhecê-las espiritualmente. Portanto, o avô, com sua barba, gorro e traje que conhecemos na vida, e nosso avô é nada mais. Porém, duvidamos que, junto com a ressurreição dos mortos, que dará fim à reparação das almas, reconheceremos todos nós, as almas, de uma maneira espiritual e não física. E graças à iluminação do Mashiach, entenderemos todos que somos e quem fomos, e captaremos, por fim, que o corpo só foi uma vestidura da alma, que em cada reencarnação ele mudou de traje, ou seja, a alma mudou de traje, porém ele mesmo, né, se vai, esse mesmo ser, já que, na verdade, você não é o corpo, senão a alma. Portanto, perguntar em que corpo virá meu avô equivale a perguntar hoje com que traje aparecerá, azul, branco, cuja a resposta é óbvia. É óbvia. Que importa com que cor o traje venha, ou em que corpo venha, com tal que seja ele, ou seja, a alma que atravessou várias e várias encarnações. Assim será o nosso entendimento na época messiânica. É lá que diremos, não me importa com que corpo virá, com tal que seja ele, seja a alma. Pois bem, aqui vai se seguir outra conotação